Dando continuidade, então, à questão que nós deixamos suspensa, diz respeito ao efeito do julgamento, né, na representação por conduta vedada. Definido que o sujeito praticou a conduta vedada, certamente ele vai sofrer a sanção de multa. Basta que haja a prática da conduta, incide a norma, não há necessidade de se provar a potencialidade, etc. Nada, gravidade, basta a prática da conduta, o sujeito veiculou publicidade institucional dentro do período eleitoral, aplica-se a norma. O sujeito vai sofrer a sanção de multa. Porém, em relação à cassação do registro e à cassação do diploma, o TSE tem sido mais rigoroso, né? O sujeito veiculou publicidade institucional, mas aquilo é grave, afeta de uma forma aguda a relação de igualdade entre os candidatos. Um caso que eu tive, por exemplo, o sujeito usou 3 servidores que já o apoiavam, mas 3 servidores durante o horário de expediente ajudaram a pintar o comitê eleitoral. É uma conduta vedada, deve ser punida, mas implica cassação no registro ou cassação do diploma. O TSE tem feito, a respeito desse tema, um juízo de ponderação. Dependendo da gravidade da conduta, sempre aplica a multa, mas dependendo da gravidade da conduta, aplica ou não a cassação do registro ou a cassação do diploma. As sanções, segundo o TSE, segundo o entendimento do TSE, não são necessariamente cumulativas. Elas podem ser aplicadas isoladamente, quer dizer, pelo menos a multa pode ser aplicada isoladamente, independentemente da cassação do registro, da cassação do diploma, que só será aplicada ao candidato se a conduta tiver essa natureza de gravidade proporcional que justifique a cassação, essa gravíssima sanção de cassação do registro ou diploma. Veja aqui o que diz a jurisprudência do TSE, um caso de publicidade institucional, a veiculação de publicidade institucional consubstanciada na distribuição olha a conduta, distribuição de material impresso aos munícipes em geral, nos 13 meses que antecedem o pleito, e sem que haja demonstração, de situação grave urgente, assim, sujeita apenas à sanção pecuniária, quando ausente gravidade que justifique, segundo um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, a imposição cumulativa da pena de cassação do registro ou do diploma. Quer dizer, há necessidade de se fazer essa avaliação, que vai depender muito do caso concreto, da sensibilidade do juiz, da sensibilidade da justiça eleitoral, para definir se aquela infração, além de merecer a sanção pecuniária, implicará ou não cassação do registro ou cassação do diploma. Outra questão importante diz respeito à inelegibilidade. Diz a Lei Complementar 64/90 que a cassação, que a punição por conduta vedada implica inelegibilidade. Porém, se não houver sanção de cassação de registro ou cassação de diploma, o candidato não ficará inelegível, nem o agente público. A inelegibilidade depende da sanção de cassação do registro ou cassação do diploma. É o que diz a lei. Vamos ver lá o artigo 1º da Lei Complementar 64/90, inciso 1, letra J. São inelegíveis os que forem condenados em decisão tal por captação ilícita, doação, captação ou gastos ilícitos de recurso, ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais, que impliquem cassação de registro. Então não basta a multa. A conduta vedada, punida, não implica necessariamente inelegibilidade. Dependerá da aplicação da sanção de cassação de registro ou cassação do diploma. Ok? Basicamente, esse é o quadro da representação por condutas vedadas aos agentes públicos. E agora eu gostaria de passar a um tema que também é muito importante, também é talvez o mais frequente no processo eleitoral, que é a corrupção eleitoral no aspecto criminal e no aspecto não criminal, no aspecto não penal, a captação ilícita de sufrágio, que é a representação que nós estudaremos aqui. Quer dizer, a compra de votos, a captação irregular, ilícita do voto do eleitor, que é
uma representação específica prevista no artigo 41A da Lei das Eleições, da Lei 9.504 de 97, e nós vamos procurar definir bem, estudar bem as hipóteses que caracterizam, as hipóteses que não caracterizam a conduta, para que nós possamos manejar de forma bem tranquila essa representação no momento oportuno durante o processo eleitoral. Diz aqui o artigo 41A, né, que regula a captação ilícita de sufrágio, né, que caracteriza essa ilicitude, caracteriza essa infração, o candidato doar, oferecer, prometer, quer dizer, basta o anúncio, basta a promessa, não precisa haver a entrega do bem, né, ou entregar ao eleitor com o fim de obter-lhe o voto, né, aqui nós vemos aqui um fim especial, não basta a entrega de um brinde, né, deve haver esta finalidade aqui, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive sob pena de multa, né, e cassação no registro do diploma, né, observado o procedimento da AIGE. Ok? O TSE tem entendido que não há necessidade de pedido explícito de voto, o que acabou se convertendo em norma pelo legislador, né? No início havia aquela discussão, a necessidade de que o sujeito peça o voto, deve haver o pedido do voto, pedido explícito, né? Ou basta que pelo comportamento do candidato na relação com o eleitor fique muito claro que ele está propondo a compra de voto, que ele está propondo uma negociação do voto do eleitor em troca de certo benefício que ele está oferecendo, ou isso deve ficar implícito das circunstâncias. Basta que fique implícito das circunstâncias, né? Não há necessidade de se provar que o sujeito pediu o voto. Não há necessidade de se demonstrar que houve uma expressa solicitação do voto. Está lá vamos ler o parágrafo 1º do artigo 41A, diz claramente, né, que para a caracterização da conduta é desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo, né, consistente no fim especial de agir. Fim especial de agir que consiste justamente no dolo chamado, né, na doutrina tradicional do direito penal, do dolo específico, né? Quer dizer, que é aquele propósito específico de obter o voto do eleitor, né? E com relação à pressão, nós vimos um caso aqui, nós já fizemos referência, famoso aqui no Distrito Federal, em que uma empresa de segurança que apoiava um certo candidato a deputado reuniu seus funcionários e determinou que eles apoiassem, votassem em certo candidato e distribuiu uma ficha para que esses empregados dessa empresa de segurança fizessem uma relação de pelo menos 10 pessoas que seriam procuradas. Eles deveriam entrar em contato com essas 10 pessoas, dar o nome dessas 10 pessoas, para que essas pessoas apoiassem o candidato, sob pena de esses empregados perderem o emprego. Se não fizessem isso, perderiam o emprego, né? A lei equipara essa ameaça, essa coação, essa pressão à captação ilícita de sufrágio, né? Embora aqui não haja uma oferta de um bem, mas a possibilidade da perda de uma vantagem que o sujeito já tem, né? A perda de um emprego, a perda de um cargo público, essa pressão, esse constrangimento, a lei coloca no mesmo nível da captação ilícita de sufrágio, como nós vemos aqui no parágrafo 2º da lei. As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de violência ou grave ameaça à pessoa com o fim de obter-lhe o voto, né? Basta, então, aqui não se trata de oferta de benefício, mas de pressão, de ameaça, de coação, né, suficiente para caracterizar o ilícito. Uma questão importante diz respeito ao que se protege. O que se protege na previsão desta norma, né? Não é a igualdade entre os candidatos, não é a lisura do processo eleitoral, claro que se protege isso também reflexamente,
mas o bem jurídico principal em jogo é a liberdade do eleitor. A vontade do eleitor, o que se quer proteger aqui, o que se quer salvaguardar, é a livre expressão da manifestação do voto. Por conta disso, como basta que a violação do bem jurídico não precisa que sejam muitos eleitores. Se você comprar um voto, se o candidato incorrer em captação em lista de sufrágio de um voto, é o suficiente. Não precisa desequilibrar a eleição, não precisa ferir qualquer outro bem jurídico que não seja esse. A compra de apenas um voto implica captação em lista de sufrágio. Não se fala em proporcionalidade, não se fala em potencialidade lesiva, não se fala numa especial gravidade. A gravidade decorre de uma conduta só. E já é suficiente para cassar o registro ou diploma do candidato. Justamente por isso, esta é a representação que mais se vê, né, nos processos judiciais dentro do processo eleitoral. São as ações que proliferam justamente porque basta se demonstrar que o sujeito comprou um voto, né, e muitas vezes se vê uma tentativa dos candidatos de resolverem a eleição a partir desta representação, com criação de situações que nem caracterizam a captação em lista de sufrágio, mas que eles procuram forçar nessa direção, porque não há necessidade de uma grande prova. Há necessidade de se demonstrar que houve a proposta de um voto, né, a proposta de compra de um voto. Basta que haja oferta nesta direção que caracteriza já a captação em lista de sufrágio, já pode implicar por si só a cassação do registro e a cassação de diploma. Vejamos o que diz aqui o quadro, né, que o bem jurídico é a liberdade do eleitor. Portanto, basta a captação em lista de um só voto para determinar a aplicação das sanções respectivas, sem qualquer necessidade de se demonstrar a potencialidade lesiva da conduta ou de formular qualquer juízo de proporcionalidade em relação ao resultado da eleição. Né? Nós tivemos um caso muito interessante em que eu atuei no processo, em que um professor reuniu a sua turma e fez uma proposta. Se vocês votarem em mim, eu pago a formatura de vocês. Se vocês votarem em mim, apoiarem a minha candidatura, eu pago a formatura de vocês. Caracteriza a captação em lista de sufrágio. Ele se livrou da condenação porque, durante a reunião, um aluno gravou a conversa. Houve a gravação daquele diálogo em que ele prometia pagamento da formatura dos alunos, mas não ficou demonstrado na gravação quando aquilo aconteceu. Em que momento, se foi dentro do período eleitoral ou se foi fora do período eleitoral. E ele alegou que ele fez aquela proposta no início do ano, ele já tinha decidido a ser candidato, no início do ano, ele reuniu a turma e prometeu. E alguns alunos disseram que foi dentro do período eleitoral, etc. O problema é que a lei diz, né, que, vamos ver aqui o limite temporal, né, a conduta deve ocorrer dentro do processo eleitoral, porque a lei usa literalmente essa expressão, desde o registro da candidatura até a eleição. Quer dizer, a captação em lista de sufrágio ocorre neste limite temporal aqui, dentro deste período, desde o registro da candidatura. Então, só dentro daqueles 3 meses, porque o registro da candidatura acontece logo após as convenções partidárias que se encerram no dia 30 de junho, então, normalmente, o registro da candidatura se dá no mês de julho. Então, só a partir desse momento, só a partir do formulado o pedido de registro, é que poderá haver captação em lista de sufrágio. Nesse caso, o professor se livrou, porque não se demonstrou em que momento, não houve prova, né? Havia alegações, não houve como se demonstrar a data da proposta. Embora essa conduta possa caracterizar crime. A corrupção eleitoral não tem esse limite temporal. Existe um tipo no Código Eleitoral, que é o tipo de corrupção eleitoral, muito semelhante ao tipo de captação em lista de sufrágio, né, que caracteriza crime. A proposta de compra de voto caracteriza crime, e sem esse limite temporal. Mas a captação em lista de sufrágio tem esse limite,
né, e que muitas vezes impede a aplicação da norma, mesmo quando há corrupção eleitoral. Né. Aqui eu falo novamente na necessidade de demonstração do resultado, e é necessária a anuência do candidato. Não basta, e isso é muito fácil de compreender, né, não basta que o cabo eleitoral faça a proposta de compra de voto em favor do seu candidato. Há necessidade de se demonstrar pelo menos algum vínculo, algum conhecimento, alguma anuência do candidato. Imagine um candidato a senador, um candidato a presidente da República, um cabo eleitoral, faça a proposta de captação de lista de sufrágio lá no interior do Estado, longe dos domínios do candidato, né? É óbvio que não se pode implicar, não se pode punir o candidato. Ele contrata, às vezes, centenas de cabos eleitorais, né? Ele não tem um controle absoluto sobre o comportamento diário, né, de cada cabo eleitoral. Ele pode ter uma responsabilidade, mas não este tipo de responsabilidade. Não seria razoável que ele fosse punido sem que se demonstrasse que ele anuiu, que ele concordou com aquele comportamento. Okay? É o rito da captação à lista de sufrágio. Nós já vimos, é o rito da AIGE, né? Artigo 22 da Lei Complementar 6490 e 32 da Resolução 23.398. Né? Nós vimos aqui algumas hipóteses de captação à lista de sufrágio segundo o entendimento do TSE. Diz o TSE, o entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que a prática de distribuição de combustível a eleitores visando a participação em carreata somente configurará a captação em lista de sufrágio se houver conjuntamente pedido explícito ou implícito de votos. Né? Para você entender essa jurisprudência do TSE, normalmente os candidatos fazem carreata e pagam o combustível dos participantes. Isso é normal, isso faz parte da campanha em si e não implica necessariamente captação em lista de sufrágio. Né? Mesmo porque quem vai participar da carreata de um candidato já é apoiador daquele. O fato de ele receber ali um pouco de combustível não implica a negociação do seu voto, que se ele está participando da carreata já é do candidato. Justamente por isso, o TSE criou esse entendimento que o fornecimento de combustível ao eleitor, apoiador do candidato para participar daquele evento não caracteriza captação em lista de sufrágio. Mas isso deve ser analisado com grano Salles, né? Não é bem assim. Se o sujeito, por exemplo, dá muito combustível, enche o tanque para participar de uma carreata, já há uma irregularidade. Né? Não basta dizer que é de carreata. Deve haver uma razoabilidade no fornecimento do combustível para que não incida algum tipo de norma, seja abuso de poder econômico, seja captação em lista de sufrágio, né, para aqueles em relação àqueles eleitores em favor daquele candidato que está promovendo a carreata. Outra questão muito importante, eu vou contar um caso que eu atuei, que me pareceu um caso do Estado de São Paulo. Nós examinamos aqui na Procuradoria Geral Eleitoral. Uma cidade interior de São Paulo fica na beira do rio Tietê, e uma das atrações turísticas da cidade é um trenzinho, né, em que eles passeiam pela cidade com o trenzinho, com os turistas. Uma atração na cidade. E um candidato a prefeito usou aquele trenzinho na sua campanha. Ele saía andando com o trenzinho, né, fazendo caminhadas pela cidade, e os eleitores subiam no trenzinho, davam um passeio no trenzinho. Né. Era um favor, era uma atração daquela caminhada que ele fazia. Isso aconteceu por vários dias pela cidade. E os eleitores subiam com seus filhos, e era uma festa, e eram atraídos para a caminhada, para a campanha daquele candidato. Houve uma representação por captação em lista de sufrágio, porque ele estava prestando um favor aos eleitores, né, dando um benefício que era o prazer do passeio no trenzinho, e
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo condenou o candidato, né? Examinando o processo, fui eu que fiz o exame, ele foi condenado por captação em lista de sufrágio. Mas a minha conclusão foi a seguinte: o candidato não teve a intenção, é óbvio que ele queria o voto dos eleitores, é óbvio, em toda a campanha o candidato quer o voto dos eleitores, né? Isso é óbvio, a campanha é feita para isso, a campanha é feita para obter o voto, né? A pretensão de obter o voto é pressuposto de qualquer campanha eleitoral. Mas é diferente a propaganda eleitoral, que é destinada a atrair o eleitor, né, da negociação do voto, da barganha, da compra do voto. Não é qualquer brinde. É claro que o brinde é irregular. A lei diz isso claramente no artigo 39, parágrafo 6, diz que não pode haver brinde, não pode haver distribuição de boné, camiseta, passeio de trenzinho, tudo isso é irregular. Mas é diferente uma conduta ser irregular de ela caracterizar a captação em lista de sufrágio. A captação em lista de sufrágio, ela é profundamente reprovável, porque ela é a barganha do voto pelo benefício. O benefício é o preço do voto. Eu te dou este benefício para que você me dê o seu voto. Está implícito ali que o benefício não será dado se o voto não for dado. E no caso do passeio do trenzinho, é óbvio que ele queria o voto desse jeito, queria atrair. Mas não havia o intuito de comprar o voto dos eleitores. Havia o intuito de incrementar a campanha com uma atração a mais, né? Que fizesse com que houvesse, né, que os eleitores viessem para a caminhada do candidato. Por conta disso, a minha conclusão do TSE foi de que não houve captação em lista de sufrágio. O que houve uma irregularidade, né, violação da lei, infração à lei eleitoral, mas que não caracteriza esta infração. Nós temos aqui uma jurisprudência do TSE, que não foi nesse caso, mas mais ou menos nessa linha, que diz isso, que a configuração da captação em lista de sufrágio exige a prova incontestável, né, de que a vantagem concedida, que havia uma barganha. Eu acho que essa é a questão. A barganha não precisa ser explícita, né? Às vezes a própria natureza do bem já implica a barganha. Ninguém vai dar como brinde, né, várias cestas básicas, um cargo público. A própria oferta do benefício pela natureza, pelo valor do benefício, já demonstra que é uma captação em lista de sufrágio. Mas agora, uma atraçãozinha, um brinde, eu não vejo como captação em lista de sufrágio, se não ficar demonstrado, né, que essa promoção é uma promoção indiscriminada, sem esse condicionamento sem essa comercialização do voto, né? Essa minha posição não é uma posição muito tranquila. Tenho colegas aqui no Ministério Público Eleitoral que já entendem que basta a vantagem para que isso determine a caracterização da captação em lista de sufrágio. Eu tenho uma leitura um pouco mais flexível desse comportamento, até por conta da gravidade, da censura que se faz pela prática dessa conduta, que deve caracterizar, no meu modo de ver, uma infração mais severa, né, da lei eleitoral e dos propósitos da lei. Deve ficar muito claro que ali está em jogo a liberdade do eleitor. O eleitor está vendendo, né, o seu direito, está vendendo o seu voto na percepção daquele benefício, né? Então, basicamente eu creio que é isso que nós vamos estudar sobre a captação em lista de sufrágio. E eu queria passar agora para uma representação muito importante que foi criada em 2006, na mini-reforma eleitoral de 2006, que é o artigo 30A da Lei das Eleições, que procura resolver um problema muito sério na campanha eleitoral, que é a questão do financiamento eleitoral. Essa é uma
das questões mais sérias que existem no sistema eleitoral brasileiro, né? O legislador até tem procurado diminuir os custos da campanha eleitoral, limitando cada vez mais limitando a propaganda, né? Mas nós sabemos que o custo da campanha é o custo da televisão, que são custos muito caros, né? E exige um financiamento poderoso para que o sujeito disponha de recursos suficientes para fazer a sua campanha. E o sistema eleitoral brasileiro não ajuda, né? Nós temos um sistema eleitoral muito complicado, caótico, né? O sistema eleitoral brasileiro é um sistema proporcional, com votação nominal, que provavelmente não existe, eu não conheço nenhum sistema no mundo que adote o sistema eleitoral brasileiro. E o sistema eleitoral brasileiro, em que o candidato disputa contra centenas de outros candidatos, inclusive contra os candidatos dos seus próprios partidos, o sujeito disputa contra o seu correligionário, com uma votação nominal, ele precisa fazer mais votos que todo mundo, né? Ele disputa no estado todo, um candidato a deputado ele tem que fazer campanha no estado todo. Se imagina um sujeito que fazer campanha em 600 municípios, em 500 municípios, ou como no Rio Grande do Sul, que são 497 municípios. Como é que o sujeito vai fazer campanha em 497 municípios, contratar cabo eleitoral em 497 municípios, fazer campanha no estado todo, né? Esse é o sistema brasileiro, né? Um sistema que não tem paralelo no planeta, né? E existem sistemas muito racionais, o sistema por lista, em que o sistema por lista, o candidato é o partido. Só o partido precisa financiar a sua campanha. Não é cada candidato que tem que financiar. Basta o partido fazer uma lista, né, o eleitor conhece a lista do partido, a lista de candidatos do partido, e vota no partido. Vota apenas no partido, né? Isso facilita imensamente a campanha. Há muita crítica a esse sistema, porque os caciques decidiriam a lista, etc., o que é um falso dilema, porque essa lista poderia ser decidida em convenção. Democraticamente, bastaria a lei regular isso, né? Os convencionais vão votar e vão formar a lista do partido. Quem quiser formar a lista de um partido, vai lá e vota, né? Abertamente. Não precisa ser uma lista feita num gabinete. Isso é uma questão de lei, é uma questão de regulamentação. Isso fortaleceria os partidos, ficaria muito mais barata a campanha eleitoral, e seria possível financiamento público. Hoje o financiamento público é impossível. Como é que você vai financiar milhares de candidatos? Qual candidato que vai ser financiado? Ainda que se dê dinheiro ao partido, como é que o partido vai escolher qual candidato financiar, né? Se apenas o partido político fosse o candidato, o partido seria financiado. Vamos supor que houvesse 10 partidos. Se houvesse 10 partidos, o Estado daria os recursos para esses 10 partidos fazerem sua campanha e formariam suas listas, né? Outra possibilidade, além do sistema em lista, se não se quiser adotar o sistema, tem o sistema distrital, né? O sistema distrital também facilita e barateia a campanha, porque o partido teria apenas um candidato por distrito, né? Nós temos 500 e poucos deputados, seriam 500 e poucos distritos no Brasil. O partido teria um candidato em cada distrito, seria também bem mais fácil de fazer o financiamento da campanha, seria um sistema mais racional, né? Eu votaria no candidato do meu distrito, o contato com o eleitor é muito maior. Esse sistema é muito melhor do que o nosso, mas tem um problema do que no sistema distrital, por ser um sistema majoritário, as minorias não se fazem representar. Esse é o grande problema do sistema distrital, né? A vantagem do sistema em lista, que é um sistema proporcional, que os partidos que tenham votação, ainda que tenham votação minoritária, conseguem representação no parlamento. Ou um sistema misto, né? Como no sistema alemão, em que a metade das cadeiras se decide por voto distrital, a outra metade das cadeiras se decide por voto em legenda, o que também é um bom sistema, né? E que seria um sistema que também seria muito mais barato do que o nosso. Seria possível, dentro desse sistema, apenas o financiamento público das campanhas, e não haveria necessidade do legislador ficar criando uma série de regras, como esta aqui do artigo 30A, para tentar conter o Caixa 2, para tentar conter o financiamento escuso da campanha, que no final das contas, o grande fomentador da corrupção na administração. Nós sabemos que o financiamento privado na campanha eleitoral
acaba sendo o fomento, né, eu costumo usar uma expressão, né, o ovo da serpente da corrupção é o financiamento da campanha eleitoral. Né, porque o financiamento da campanha acaba se convertendo na fatura, né, muitas vezes, não sempre, é claro, mas pode acontecer, dependendo do caso, na fatura a ser cobrada da futura administração financiada pelas empresas privadas na campanha eleitoral. A representação que nós vamos estudar na próxima aula cuida desse tema do financiamento e da captação ilícita de recursos, conforme veremos no próximo bloco.